Bom dia de volta, pessoal. Então, nós vamos para a segunda aulinha de hoje, sobre cuidados paliativos, dia 29 de novembro de 2021. Aí vocês registram a frequência aí no chat, por favor. E, novamente, se alguém tiver alguma dúvida, vocês podem me interromper que a gente vai tirando as dúvidas. Então, vamos lá. Para começar, né, a questão dos cuidados paliativos, eu queria que a gente fizesse uma reflexão sobre como a gente olha para as pessoas. E como esse olhar que a gente, né, coloca no outro, ele é importante. Se você chega em um lugar e você olha para a pessoa com desprezo, com pena, com dó, isso vai impactar em quem ela é, isso vai impactar no seu cuidado em saúde também. Então, dó, desespero, pena, não são sentimentos bons para a gente passar para o olhar de cada um. Quando você entra em um encontro com o paciente e você olha para ele com um olhar de confiança, com um olhar de compaixão, ele consegue enxergar no celular, no seu olhar, no celular. Então, quando você olha para essa pessoa com um olhar firme, ela consegue enxergar no seu olhar que ela é capaz de passar por aquilo. Então, mesmo sendo internos, mesmo sendo acadêmicos do primeiro e segundo ano, não interessa. Quando você estiver em contato com o paciente, se atente ao seu olhar. Não olhe com desprezo, não olhe com pena, olhe firme, que o paciente pode se reconhecer no seu olhar e entender que ele pode passar por aquilo. Isso acontece com a gente também. Pensa quando vocês estão tristes, passando por algum problema, e aí, de repente, você tem um amigo, ou uma mãe, ou uma avó, não sei, que você olha para aquela pessoa e ela te dá aquela força. Você se enxerga nela, você entende que você é capaz. Então, essa questão do olhar é algo muito importante. Assim como a questão de limpar as lentes, né, e lavar os olhos para entrar na vida de alguém, é importante a gente fazer essa reflexão sobre o olhar e a importância dele. Como nós estamos falando de cuidados paliativos na atenção primária, teve um outro momento que eu mandei esse vídeo para vocês, não sei se todo mundo viu, mas de qualquer forma, são 3 minutinhos. É um vídeo que foi feito para o Dia Mundial do Médico de Família e Comunidade, mas ele não é específico para o médico de família. Ele pode ser visto como qualquer profissional da atenção primária à saúde, porque nesse vídeo mostra várias ações que a gente tem, e os cuidados paliativos, eles estão dentro do nosso escopo de atuação, mas tem muitas outras coisas que a gente faz, e se a gente tiver esse olhar do que é o cuidado paliativo, a gente consegue fazer, de certa forma, melhor. Então, vamos lá. Cuidamos de pessoas, não de doenças. Somos médicos de família e comunidade. Somos médicas de todas as famílias e todas as comunidades. Somos saúde rural, saúde planetária, saúde sexual e reprodutiva. Atenção domiciliar, práticas integrativas, espiritualidade, cuidados paliativos. Cuidamos de bebês, crianças, idosos, jovens, homens, mulheres, não binários, humanos, todos. Somos LGBTIA+, somos diversos, defendemos os direitos das mulheres, saúde da população negra sem racismo. Liberdade, equidade. Praticamos medicina baseada em evidências, centrada nas pessoas. Somos partes iguais de criatividade, compaixão e compromisso. Fazemos a diferença na clínica, na aldeia, nas comunidades ribeirinhas, zonas de conflitos, morros, favelas, condomínios. Nas salas de aula, na gestão, na cozinha. Embaixo de uma árvore, na unidade básica de saúde, nos presídios, no consultório, na emergência de um hospital, na rua, no interior, na capital. Fazemos procedimentos, organizamos as medicações, retiramos algumas delas, explicamos a necessidade ou não de exames. Acompanhamos, aconselhamos. E fazemos isso todos os dias. Todos os dias. E sim, vivemos muitas vidas. Celebramos a chegada,
Rimos, choramos, Dizemos adeus. Escutamos, falamos a verdade, construímos pontes, derrubamos barreiras. Sabemos seu nome? Falamos sua língua. Entendemos o seu olhar. respeitamos suas filosofias de vida e crenças. Distribuímos cumprimentos, abraços, sorrisos. Damos más notícias com empatia. Cuidamos do amigo querido. E da pessoa que parece ser difícil. Somos médicos de família e comunidade. Nunca paramos. E faremos isso novamente amanhã. E vamos continuar assim. Sem data marcada para terminar. Vamos juntos? Eu gosto desse vídeo porque ele vai mostrando pra gente, né, tudo que é possível fazer e algumas coisas, né, eu queria chamar a atenção. Então, na atenção primária, nós cuidamos de pessoas, não de doenças, e na verdade deveria ser assim em todos os lugares. Cuidamos de bebês, crianças, idosos, jovens, homens, mulheres, não binários, humanos e todos. Nós somos diversos, lutamos por liberdade e equidade, e princípio do SUS que faz toda a diferença, né? Ao invés de ser igualdade, é equidade. Então, dar uma assistência diferente para quem precisa de um cuidado diferente. A nossa medicina é baseada em evidências, com certeza, mas ela sempre é centrada nas pessoas. Então, não adianta você conhecer o último estudo que saiu no New England, se você não sabe se essa pessoa consegue comprar o remédio, se ela consegue tomar, se tem disponível no SUS ou não. Nós somos partes iguais de criatividade, compaixão e compromisso. E sem esses 3 Cs aqui, a gente não consegue ir muito longe. Nós fazemos isso todos os dias, vivemos muitas vidas, celebramos muitas chegadas, rimos, mas também nós choramos e dizemos adeus. Às vezes, no mesmo dia, a gente vai fazer uma visita puerperal para um bebezinho que nasceu, de uma mãe que você fez o pré-natal, e aí, no mesmo dia, você descobre que alguém que você cuidava há muitos anos faleceu, e aí a gente vai lá, chora junto, fala adeus, apoia a família. Nós escutamos, nós falamos a verdade, falsas promessas e esconder o que está acontecendo, em geral, não é uma boa prática. Você não pode ficar falando, fique tranquilo que vai ficar tudo bem, sendo que você não sabe se vai ficar tudo bem ou não. Então, essa questão de falar a verdade é algo primordial para a nossa comunicação. Nós construímos pontes com as pessoas, derrubamos barreiras, sabemos o seu nome, falamos a sua língua. Muitas vezes, as pessoas, como elas têm muito vínculo na atenção primária, elas vêm pedindo para traduzir o que o outro serviço fez, o que o outro serviço falou, leva a receita, pergunta, será que eu posso tomar isso aqui mesmo? Será que não vai me fazer mal? Você que me conhece, né? Você acha que eu posso fazer isso? Então, isso é uma coisa assim que acontece todos os dias, e isso só acontece pelo vínculo que a gente tem. Teve uma técnica de enfermagem que trabalha comigo lá na atenção primária, que ela teve a gente suspeitou que ela estava com câncer, começamos a pedir os exames e tal, ela foi para o hospital do câncer e fez uma biópsia e confirmou, né? E aí ela foi na consulta para o médico dar essa notícia para ela. E ele falou assim, isso aqui é um câncer, eu vou te afastar 6 meses. Aí ele deu um atestado para ela, e nesse atestado estava escrito assim, prognóstico, muito ruim. E ela só ficou sabendo que o câncer dela era de uma evolução agressiva e que não tinha possibilidade de fazer cirurgia nem nada por essa frase que ele escreveu. Então ela leu aquilo, ela ficou muito assustada. Ela falou, meu Deus, por que ele escreveu isso? Por que é muito ruim? E aí ela foi lá para a gente traduzir, né? E a gente pegou os exames e conseguiu conversar com ela. Mas é uma comunicação errada que desencadeia 1 milhão de sentimentos de uma pessoa. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade quando a gente se comunica, né, com as pessoas. Entendemos o seu olhar. Então, aquilo que eu falei no comecinho, né, da importância do nosso olhar. Respeitamos suas filosofias de vida e crenças. Muitas vezes, as filosofias de vida e crenças serão diferentes da sua. Isso aqui é um treino diário. Nós temos que treinar todo dia, respeitar modos de vida que sejam diferentes dos nossos. Distribuímos cumprimentos, abraços, sorrisos. Damos más notícias com empatia. Cuidamos do amigo querido e da pessoa que parece difícil.
Então, às vezes, é fácil você cuidar de quem é querido. Mas as pessoas que são mais difíceis, né, entre aspas, que chegam brigando, chegam causando, também são da nossa responsabilidade. E a gente tem que ter habilidade para lidar com essas pessoas também. Elas também fazem parte do nosso território e a gente também vai cuidar delas. Nós nunca paramos. E a gente vai fazer isso todos os dias e nenhum dia é igual ao outro. Então, são reflexões importantes assim. Quando chega alguém para você atender na atenção primária, o raciocínio clínico que a gente faz é sempre esse. Bom, estou diante de uma pessoa, né? Ela veio aqui por X motivo, mas eu sei que ela vem desta família e eu conheço a dinâmica familiar, porque todos fazem parte, né, do meu território, todos estão sob minha responsabilidade de cuidado. E essa família está inserida em uma comunidade. E isso tudo importa. Se eu não levar em consideração tudo isso, eu posso não entender o que essa pessoa traz para mim. Mas ela traz uma vivência familiar, ela traz uma vivência em comunidade, ela tem suas relações, suas redes de apoio, e tudo isso importa quando a gente vai cuidar de uma pessoa. E quanto mais tempo você conhece essa comunidade, mais detalhes sobre ela e mais individualizado o cuidado pode ficar. Nós temos algumas facilidades na atenção primária para fazer cuidado paliativo. Então, nós temos uma equipe multiprofissional, que é o NASF. Nós somos o primeiro acesso ao sistema de saúde, ou pelo menos deveria ser, né, o primeiro acesso. Esse primeiro contato, ele é muito importante. E aí a gente tem que pensar se nós realmente estamos dando acesso às pessoas. Como eu falei, se você fosse ler na política, o ideal é que cada equipe de saúde da família acompanhasse cerca de 3 mil pessoas. Na prática, a gente acompanha no mínimo 10 mil pessoas. Isso acaba restringindo um pouco o acesso. Então, é uma coisa que pode ser uma potencialidade, né? Dependendo, você está num local que o acesso é bem fácil, mas isso aqui pode ser um problema também. E aí você tem que pensar e conversar em equipe como é que você vai garantir o acesso à saúde para essas pessoas. Nós temos os agentes comunitários de saúde. Os agentes comunitários de saúde são pessoas do território, que conhecem o território e que estão todos os dias lá. Eles são os olhos da equipe. Eles trazem para dentro da unidade básica de saúde o que a população está precisando. Então, isso aqui é um profissional tão essencial, tão maravilhoso, que eu não consigo imaginar como é que seja o meu trabalho sem eles, sabe? Às vezes você atende alguém que você não conhece, você fica com alguma dúvida. Nossa, o que será que está acontecendo com essa pessoa que não estou entendendo direito? Não estou conseguindo fechar nenhum diagnóstico. Aí você chama o agente comunitário de saúde e ele explica aquela coisa do individual, familiar e comunitário, e aí passa a fazer sentido aquilo para você. Nós trabalhamos em equipe por natureza. O cuidado paliativo, por definição, ele é feito em equipe, e a atenção primária à saúde também. Então, tem essa facilidade aí do trabalho em equipe. Sempre é mil maravilhas? Com certeza não. Trabalho em equipe sempre é um desafio. Mas a gente já está habituado a fazer isso. Educação permanente em saúde. Então, como nós temos uma mesma equipe por muitos anos, a gente consegue separar momentos, seja em reunião de equipe, seja... Tem dias que a unidade básica de saúde fecha para a gente fazer capacitação, a gente consegue ir aprimorando os conhecimentos de acordo com as necessidades da equipe. Nós já estamos acostumados a cuidar de toda a família, então sempre em uma visita domiciliar você nunca tem um paciente só, no mínimo você tem 2, no mínimo, e você tem que checar muitas coisas em uma visita domiciliar. Então você tem que olhar como é que está o armazenamento de medicação, como que está sendo organizado para tomar, como que está a cama da pessoa, onde ela está descansando, como está o cuidador, como está o próprio paciente, quais são as coisas, as atividades que ele faz ali no dia a dia. Então, nós temos, por exemplo, uma paciente que ela tem uma ferida no pé, bem grande, difícil de cicatrizar. Ela não aceita usar gaze no curativo, então ela só coloca os panos de tecido dela. As condições que ela limpa aqueles tecidos são muito precárias e ela tem um grande jardim que ela passa o dia inteiro lá com o pé na terra para plantar as flores, né, as verduras, enfim, que ela gosta de plantar. E as feridas não fecham, faz, sei lá, mais de 3 anos que a gente está nessa lida. Mas é competência cultural, sabe? A gente não pode impor algo para ela. Claro que a gente orienta, tenta. Às vezes a gente consegue por algumas semanas, a ferida dá uma melhorada.
mas a gente tem que respeitar também a autonomia da pessoa, né? Você não vai entrar na vida dela e tirar o que ela faz. Para ela, cuidar daquelas plantas, pisar naquela terra, é sagrado para ela. E aí você não vai, né? Enfim, a gente tenta, mas tem que saber o nosso limite. Senão você começa a ficar muito frustrado, achando que nada dá certo, mas na verdade você que não está respeitando a autonomia das pessoas. Nós fazemos atenção domiciliar, abordagem comunitária, então existe muito de educação popular aqui, ações, né, em escolas, empresas, igrejas, enfim. Então, nós trabalhamos com comunidades, fazemos consultas compartilhadas. Então, às vezes, a gente chama o fisioterapeuta para fazer uma consulta junto, o psicólogo, o assistente social. Então, essas consultas compartilhadas são algo bem importante. Atendemos todos os ciclos de vida, né, da criança, gestante, idoso. Nós fazemos a coordenação do cuidado. Então, a gente consegue ter essa gestão de quando o paciente precisa de outro serviço, mas tendo a noção que ele sempre vai voltar para você. Então, você não vai fazer essa coordenação do cuidado tentando se livrar da pessoa, vai para lá que não aguento mais. Não, sempre vai voltar para você. Então, essa coordenação do cuidado é algo bem importante. O vínculo. Então, isso que eu falei, das pessoas trazerem as receitas e perguntar, nossa, será que eu posso tomar isso? O que você acha? Será que eu preciso mesmo fazer esse exame? Essa questão do vínculo é muito forte na atenção primária. Longitudinalidade. Então, você acompanha a pessoa ao longo da vida dela. Isso é muito importante. Você vai entendendo o funcionamento dela. A gente sempre tenta ter bastante competência cultural. Então, dependendo do território que você está, você vai ter que estudar mais sobre uma coisa ou outra. Eu já estive em um território que tinha muitos terreiros, por exemplo. A Umbanda era muito forte, eu tive que estudar sobre isso para poder conversar com os meus pacientes, né? Porque eles me traziam muito isso nas consultas. Mesmo sendo diferente do que eu, né, comungo, digamos assim, você precisa dessa competência cultural e ir atrás do que a população está precisando. Você é um recurso da sua população. Então, você tem que se entender como tal e ir atrás das coisas com base nisso. E fazer parcerias com a rede de saúde, né? Então, tem momentos que você vai precisar do SAD, tem momentos que você vai precisar do SAMU, tem momentos que você vai precisar do hospital, e aí você tem que ter essas parcerias. O Leonardo Boff, né, tem essa frase, tudo o que existe e vive precisa ser cuidado. E quando a gente fala de cuidado paliativo, a gente está falando de cuidado. E se a gente pensar que tudo o que existe e vive precisa ser cuidado, as pessoas que estão sob nossa responsabilidade não vão ser diferentes, né? O nome, então, do que a gente está conversando aqui hoje é cuidado. E o sobrenome é paliativo. E aí, o que isso define do que a gente está conversando aqui hoje? Nome é cuidado, sobrenome é paliativo. O cuidado paliativo é uma modalidade de cuidado. Então, é um tipo de atenção à saúde. É como se fosse uma camada extra de proteção. Não sei se vocês acompanharam a polêmica, né, da CPI do Covid, que teve alguns senadores que começaram a falar que cuidado paliativo era eutanásia, era tirar recurso, era deixar a pessoa sem assistência. Isso não é verdade, assim, de forma alguma. O cuidado paliativo é uma camada extra de proteção. Você não vai tirar coisas das pessoas se aquilo fizer sentido para ela. Então, o cuidado paliativo está ali para fazer esse acolhimento, esse alívio dos sofrimentos de forma impecável. Esse cuidado, ele acontece de equipe para equipe. Como assim? A minha equipe de saúde, então, por definição, o cuidado paliativo é feito em equipe, não existe eu-equipe, não é só você, médico, que vai fazer cuidado paliativo. Você precisa de uma equipe e você vai estar cuidando de uma equipe também, porque o paciente nunca está sozinho, sempre tem uma rede ali com ele. A gente chama de família quem não abandona. Pode ser mãe, pai, tio, pode, mas de repente é um amigo, de repente é um namorado, de repente é um cachorrinho, enfim. Então, é sempre de equipe para equipe. Dentro do cuidado paliativo, a gente tem 4 esferas principais para prestar muita atenção. Nós cuidamos do cuidado físico, emocional, social e espiritual. O cuidado social, dentro do cuidado social, tem o cuidado familiar. Tem algumas literaturas que dividem isso aqui em 5 e colocam o familiar separado do social. Mas ele foi descrito, primeiramente, nesses 4 aqui. Para quem que é cuidado paliativo? São pessoas que estão morrendo nas últimas horas de vida? Não.
é para qualquer pessoa que tenha uma doença que ameace a continuidade da vida. Eu vou mostrar um gráfico para vocês que quanto antes a gente começar com cuidados paliativos, melhor qualidade de vida essa pessoa vai ter. Nós tivemos um marco histórico, assim, é um estudo de 2005, se eu não me engano. Eles pegaram pacientes com um câncer de pulmão bem avançado e com condições clínicas parecidas, né? E dividiram em 2 grupos. Um grupo foi para radioterapia e cirurgia e outro grupo foi para cuidado paliativo exclusivo. Quem vocês acham que viveu mais? Viveu mais quem ficou em cuidados paliativos, porque teve suas dores cuidadas, teve suas vontades respeitadas, foi um controle impecável dos sintomas e essas pessoas puderam ter dignidade até o último dia. Até a pessoa morrer, ela está viva. É uma coisa que é óbvia, mas a gente precisa falar, porque às vezes as pessoas já olham para elas como se elas estivessem mortas, e não é assim. Então, qualquer pessoa que tenha uma doença que ameace a continuidade da vida, não precisa estar nos últimos momentos, ela merece ter essa modalidade de cuidado. Como é que a gente faz esse cuidado? Avaliação, prevenção e tratamento impecável de todos os sofrimentos. E aqui não é só sofrimento físico, é sofrimento emocional, social e espiritual também. E o que nós temos para fazer? Dar dignidade, conforto, autonomia e paz para as pessoas. Isso é um desafio. Nós temos muita coisa para fazer. Então, quando alguém chegar para vocês e falar que cuidado paliativo é não ter mais nada para fazer, pensem que a gente tem muita coisa para fazer. Se você pensar só nessas 4 palavrinhas, já dá um bom de um trabalho. Você acha que é fácil garantir dignidade, conforto, autonomia e paz para alguém? Então, no mínimo, você tem tudo isso para fazer. Então, a gente nunca vai falar que não tem mais nada para fazer para aquela pessoa. Esse gráfico, ele mostra assim, ó, aqui no eixo vertical, o foco e o objetivo do cuidado. E no eixo horizontal, o tempo de evolução da doença, certo? Então, aqui começa o diagnóstico. Quando você faz o diagnóstico de uma doença que ameaça a continuidade da vida, a terapia modificadora de doença vai ser a maior parte do cuidado. Mas se a gente já puder entrar com cuidado paliativo, vai ser muito bom, porque a gente vai criando vínculo, vai cuidando do conforto, da assistência, das preocupações dessa pessoa, e aí a gente vai caminhando junto. À medida que a doença vai se agravando, vai ficando cada vez mais presente na vida da pessoa, as terapias modificadoras de doença, elas vão perdendo um pouco a importância. Então, talvez não valha mais a pena fazer coisas muito invasivas que vão trazer sofrimento. E o cuidado paliativo vai ganhando mais espaço. Até chegar um momento que a pessoa fique em cuidado paliativo exclusivo, que a terapia modificadora de doença não faz mais muito sentido. E aí, quando fica... Então, as pessoas confundem cuidado paliativo exclusivo com cuidado paliativo no geral. Cuidado paliativo, ó, por grande parte do tempo, a gente convive junto com quimioterapia, com radioterapia, com cirurgia, com medicações, com oxigênio para DPOC, enfim. Então, a gente vai caminhando junto até o momento em que a gente fica com cuidado paliativo exclusivo. Depois que a pessoa morre, a gente continua o cuidado paliativo. Como assim? O luto também faz parte do cuidado paliativo. Então, cuidar da família, das pessoas que ficaram, cuidar desse sofrimento pós a morte da pessoa, também é papel de uma equipe de cuidado paliativo. Então, ele não termina com a morte de alguém. E quais são essas doenças que ameaçam a continuidade da vida, né? Eu gosto bastante desse SPICT-BR, é uma ferramenta que a gente tem, é uma folha sulfite. Na minha prática, a gente costuma imprimir isso aqui e assinalar quais são as características, né, que aquela pessoa tem. E aí a gente vai ver. Então, tem alguns indicadores gerais. Então, por exemplo, pessoas que estão com muitas internações hospitalares não programadas, pessoas que estão com a sua capacidade funcional em declínio, por exemplo, passa 50% do dia na cama ou na cadeira, depende de outras pessoas por sofrimentos físicos ou saúde mental, precisa de um cuidador grande parte do tempo, perda de peso significativa nos últimos 6 meses, sintomas persistentes do tratamento, mesmo quando você otimiza, né, as medicações de base, ou então quando a família solicita cuidado paliativo. Então, esses são os indicadores gerais.
E aqui, nos indicadores específicos, ele descreve quais são as doenças que são mais comuns da gente indicar cuidados paliativos. Então, ó, o câncer com certeza é o que a gente mais fala, né? Então, vocês pensem, escuta falar em cuidado paliativo, você já pensa em alguém com câncer. Só que o câncer, ele é esse quadradinho aqui, ó. É só isso aqui, tá? O resto são todas outras doenças. Então, quem com câncer merece cuidados paliativos? Quem tem capacidade funcional em declínio, quem tem metástase, por exemplo, quem tem um estado físico muito debilitado e que o tratamento pode estar fazendo mais mal do que bem. Então, essas são as pessoas com câncer que merecem cuidados paliativos. E as outras? Doenças cardiovasculares, então, insuficiência cardíaca, que a pessoa tem dispneia, ela está parada e está com falta de ar. Pessoas que têm indicação, por exemplo, de amputação, com doença vascular periférica grave. Doença renal, pessoas que fazem hemodiálise. Quem faz hemodiálise não tem, não tem assim, uma perspectiva de que seu rim vai melhorar depois de um tempo. É uma degeneração assim que tende a avançar. Então, essas pessoas com doença renal também merecem esse cuidado. Pode ser que essa pessoa fique 30 anos fazendo hemodiálise, mas ela merece, ela tem uma condição que ameaça a continuidade da vida dela. Então, ela merece essa abordagem de cuidado. Demência, fragilidade. Então, isso aqui é muito comum. Com certeza é o que eu mais tenho, por exemplo, na atenção primária. Pessoas com demência, com fragilidade. E o que é legal da atenção primária? Que eu conheci essa pessoa antes dela estar com demência. Então, eu sei quem ela é, eu sei as vontades, como respeitar a autonomia dela. Então, isso que é bacana de você conseguir fazer um cuidado longitudinal. Doença respiratória. Então, o famoso DPOC, né? Quem precisa de oxigenoterapia por longos períodos, quem já precisou ser entubado por diversas vezes, por motivos não esperados, enfim. Doença hepática. Então, quem tem cirrose hepática avançada, doença hepática não alcoólica avançada também. Doença neurológica progressiva. Crianças nascem com doenças neurológicas que você sabe que o prognóstico, né, a expectativa de vida delas não é alta. São pessoas que merecem cuidado. Essa camada extra, né, de proteção. Então, são coisas bem importantes. Eu trouxe aqui para vocês, por exemplo, 3 casos que eu estou acompanhando neste momento. Então, ó, como é diverso, né, o cuidado paliativo. Uma mulher com câncer de colo de útero avançado, o que ela quer, né? Ela quer poder fazer as suas escolhas com dignidade, conseguir conversar com a sua família. Ela pediu ajuda para conversar, porque ela não conseguia, né, conversar com a família, falar o que ela quer e o que ela não quer. E aí a gente pôde estar do lado dela nesse momento. Não sofrer, muito medo de sofrer, de sentir dor, de ficar mal, e ter uma equipe para apoiá-la. Então a gente consegue fazer esse apoio. Uma criança que nasceu com uma doença congênita muito grave. A expectativa de vida dela são poucos anos. Mas essa criança, a gente tem que possibilitar que ela receba amor, que ela tenha uma equipe de saúde para amparar e tirar as dúvidas dos seus pais e dos seus familiares e viver o tempo que ela tiver que viver com bastante qualidade, sejam meses ou anos, que ela viva com bastante qualidade. E um terceiro caso, um idoso com demência, ter a possibilidade de passar os seus últimos dias ou meses na casa que ele sempre viveu, com as pessoas que ele cativou durante a vida e não isolado em uma UTI com luz acesa, tubo, barulho. Por diversas vezes a gente consegue conduzir óbitos no domicílio. Claro, se isso for vontade do paciente, se a família concordar com isso e entender que ela dá conta de fazer isso, mas é essencial ter uma equipe de saúde do seu lado para amparar, né, para te amparar, para te dar respaldo, para explicar como vai ser cada momento, porque senão você não... E assim, tem que ser confortável. Eu sempre falo assim, eu, Beatriz, não gostaria que me entubasse se eu tivesse uma doença muito grave, avançada, que eu não tivesse possibilidade de cura. Porém, desde que tenha alguém naquele hospital que eu tiver, ou na minha casa, que saiba controlar minha falta de ar. Se for para morrer passando mal e... Não, pode entubar. Tem que ter alguém que saiba manejar dispneia. Se não tiver, eu prefiro que me entube mesmo, porque daí, entende? Se a pessoa está em franco sofrimento, não tem como você sustentar alguma coisa dessa. Então, por isso que a gente tem que estudar minuciosamente como cuidar de cada um desses desconfortos. E aí, a gente tem que fazer uma reflexão de quem nós somos,
de quem são como são as pessoas que nós cuidamos, do que a gente é composto, né? E aí a gente lembra daquelas dimensões do cuidado que eu falei para vocês, que nós temos a dimensão física, a dimensão emocional, social e espiritual. As 4 dimensões são importantes, nenhuma vale mais do que a outra. O único detalhe é que a dimensão física precisa ser controlada antes das outras. Como é que você vai falar de ansiedade, de tristeza com alguém que está vomitando e morrendo de dor? Não dá. Como é que você vai falar sobre o que é sagrado para aquela pessoa, sendo que ela está com diarreia há 30 dias? Não dá. Então, a esfera física precisa ser a primeira a ser controlada, mas todas as 4 são importantes. E sabe quando você começa a dar remédio para dor para uma pessoa, você dá remédio para dor, dá 1, dá 2, dá 3, aumenta a dose, associa e não resolve? Talvez você esteja esquecendo de olhar as outras dimensões. Essa pessoa pode estar com sofrimento social grande, com sofrimento emocional, com um sofrimento espiritual, e a gente está enxergando só a parte medicamentosa. Então, ela tem que ser a primeira, mas ela não é a única, não é a mais importante. Esse manual de cuidados paliativos da ANCP, que é a Academia Nacional de Cuidados Paliativos, esse aqui é a 2ª edição, ele está disponível gratuitamente na internet. Eu uso agora o terceiro volume, que saiu agora, tá até aqui, peraí. Saiu a edição número 3 aqui, mas essa aqui ainda não está disponível na internet. Mas é bem completinha e ela aborda todas essas 4 dimensões, né, ao longo dos capítulos. Então, tem essa que está disponível, que é gratuita, né, que está na internet, o PDF, e tem esse daqui também, para quem se interessa. É um livro bem completo, assim, é um livro que tem todas as dimensões, todo o manejo de sintomas, todos os detalhes do trabalho em equipe, então é bem interessante. Mas o que tem dentro dessas 4 esferas, né? Dentro da esfera física, emocional, espiritual e social, o que tem? Dentro da esfera física, nós precisamos controlar a dor. A dor a gente sempre coloca primeiro, porque a dor a gente considera ela como um 5º sinal vital. A dor, ela é muito subtratada. O nosso país, o Brasil, é um dos piores países do mundo para se morrer. E aqui as pessoas morrem de dor, não é nem de câncer, enfim. Muitas pessoas morrem de dor, porque a gente tem a cultura do dor é normal, tem que se acostumar com isso. E, na verdade, não é bem assim. A gente tem muita coisa para fazer por dor, seja farmacológico ou não farmacológico. Pessoas que não falam também têm dor. E a gente tem que ter outras ferramentas para avaliar a dor dessas pessoas. Eu comentei na outra aula com vocês, né? Fiquem, vocês que são jovens, deitem num sofá e fiquem 10 horas sem poder se mexer. Vocês acham que vocês vão ter dor? Com certeza. Acho que nem precisa de 10 horas, né? Talvez com 2 horas na mesma posição vocês já vão ter dor. Então, toda pessoa que está acamada, que está mais imóvel, a gente precisa fazer um controle impecável da dor. Senão, você não vai conseguir acessar nenhuma outra esfera dela porque ela está com dor. Então, dor é uma emergência em medicina. Quando vocês puderem estudar e se aprofundar em dor, façam isso porque faz toda a diferença. Tem pessoas que são consideradas psiquiátricas e tal, e na verdade elas têm dor, e aí você controla a dor e as coisas ficam muito melhores. Fadiga, náuseas e vômitos, diarreia e constipação, falta de ar, feridas, lesões de pele, ansiedade, depressão, delírio, caquexia, anorexia, soluço, tosse, cialorreia, que é a babação que a gente fala, pessoas que ficam, né, babando bastante, sono, cuidados com a boca. Então, gente, cada tópico desse daqui daria uma aula de, sei lá, na pós, por exemplo, para vocês terem uma ideia, cada tópico desse é no mínimo 10 horas de aula, para você entender o mecanismo, opções de tratamento, quando a dor é refratária, quando a náusea é refratária, o que você vai fazer. Então, assim, por isso que na definição de cuidados paliativos está escrito que é um cuidado impecável. A gente precisa cuidar de cada coisinha dessa. E sozinho não dá para fazer isso. Por isso que a gente tem que fazer cuidado paliativo em equipe. Na esfera emocional, angústias, incertezas, ansiedade, sentimento de desamparo e de desesperança, perguntar abertamente do que a pessoa tem medo,
E a comunicação é muito importante aqui na esfera emocional. Tá com seus sintomas controlados? Ok, vamos adentrar a esfera emocional e nos comunicar. Habilidades de comunicação também é algo que sempre que puderem estudar, estudem, porque não é natural. A gente tem muitas estratégias para aprender a se comunicar bem com as pessoas. Dentro do social, né, que engloba o familiar, qual é o seu papel na família? Mudou alguma coisa o seu papel na família depois da doença? Como que você lida com a questão da dependência, ser dependente do outro? Você aceita bem isso? Não? Como é que é? Quem ficou dependente, quem ficou com sua responsabilidade, né? Será que essa pessoa está conseguindo lidar sobre isso? O que a sociedade acha, né? E julga você? Isso importa para a sua vida? Você está sofrendo com os julgamentos sociais que você tem sofrido? Como é que está o seu trabalho? Você precisou sair? Você precisou mudar de função? O quanto isso impacta na sua vida? Preocupações financeiras, habitação, enfim. Então, são muitas coisas para a gente levar em consideração do aspecto social e também os recursos. Então, existem alguns benefícios sociais para quem está em determinadas fases de doença, são coisas que nós precisamos conhecer. E se você não conhecer, tenha um bom assistente social na sua equipe, porque eles fazem muita diferença, muita a diferença. A Cauana perguntou se pessoas sob cuidados paliativos podem ter chance de cura. Podem. Tem pessoas que recebem alta dos cuidados paliativos. Mas elas merecem cuidados paliativos da mesma forma, porque elas precisam, naquele momento, elas tinham uma doença que estava ameaçando a qualidade, a continuidade da vida. Ela foi cuidada, foi tratada e teve alta. Nós temos pacientes que estão há anos conosco, tipo 20 anos em cuidados paliativos. Tem pessoas que recebem alta, tem pessoas que evoluem para óbito, então não tem uma regra. Do ponto de vista espiritual, muitas vezes a gente confunde espiritualidade com religiosidade. São coisas diferentes, né?
Opa, voltei. Qual foi o último slide que vocês viram? Você estava tentando diferenciar religiosidade de espiritualidade. Foi bem Tá. Parou. Beleza. Bom, então, voltando, né? Religiosidade e espiritualidade muitas vezes é confundido, e as pessoas que têm uma religião, geralmente a religião pode ser que signifique grande parte da espiritualidade dela, mas não necessariamente, né? A espiritualidade diz respeito ao que é sagrado para cada um. E o que é sagrado para cada um é muito diferente de uma pessoa para outra. E a gente precisa aprender a reconhecer esse sagrado, tanto o nosso quanto o das pessoas, e respeitar o sagrado dela. O sagrado de alguém pode ser a natureza, pode ser Deus, né? Pode ser Buda, pode ser uma relação familiar, pode ser um estar com alguém que você ama, um momento assim. Então, identificar o que é sagrado para essa pessoa e preservar esse sagrado para ela. E permitir que essa pessoa consiga falar as suas frases, né? Se preparar e conseguir demonstrar o amor. Então, falar o eu te amo, falar o eu te perdoo, conseguir agradecer, falar eu te agradeço, pedir desculpas, eu sinto muito. E a gente sempre pode usar essa frase, né? Você está em paz. E o que eu posso fazer para te ajudar a ficar em paz? E essa pessoa vai te falar, né? Se vocês conseguirem manter uma boa comunicação. Paz é uma palavra que transcende, né? Religiões, enfim. E mesmo para quem tem, quem não tem. E estar em paz é algo que a gente busca quando a gente fala de cuidado espiritual. De novo, cuidado espiritual, a gente pode falar 50 anos sobre isso. Tem cursos de pós-graduação só sobre espiritualidade em saúde. Então, eu estou trazendo um recorte aqui para vocês, né? E o nosso sagrado é aquilo que vale a nossa vida. E, às vezes, a gente também não identifica o nosso sagrado. E daí fica difícil você identificar o do outro, sendo que você não conhece nem o seu. Então, fica uma reflexão aí para vocês. Existe o conceito de dor total, que é quando a pessoa tem dor nas 4 esferas aqui. Então, ela tem dor espiritual, dor emocional, dor física e dor social. E diante de uma dor total, o que a gente precisa fazer? A gente precisa dar um cuidado total. Então, a gente precisa aliviar os sofrimentos físicos, investigar essas outras 3 e tentar cuidar. Mais uma vez, por isso que a gente fala que cuidado paliativo é cuidado em equipe, porque é muito difícil fazer isso sozinho. Essa senhorinha bonitinha aqui é a Cicely Saunders. Ela é uma das precursoras dos cuidados paliativos. Ela tem esse livro que eu gosto bastante, que é o Velai Comigo. Ela que descreveu a dor total. Ela fez faculdade de assistente, ela fez serviço social, então ela era assistente social. Depois ela fez enfermagem, foi trabalhar num hospice. E aí um dia, no plantão dela, todo mundo no hospice ficava muito bem. Porque ela começou a fazer as medicações que nas prescrições estava escrito assim, faça ser dor, faça ser necessário. Ela começou a fazer de horário. Então, ao invés de fazer, por exemplo, morfina só se a pessoa tivesse dor, ela começou a deixar de 4 em 4 horas. E aí, no plantão dela, todo mundo ficava calminho, feliz. E ela fez isso por algum tempo e foi falar para o médico responsável, né? Falou assim, olha, doutor, eu estou observando que se eu deixo a morfina de horário, ao invés de fazer só quando a pessoa pede, elas estão ficando bem melhores. Será que o senhor não poderia, né, deixar para mais pessoas assim, né, contínuo? Ele falou assim para ela, olha, se você quiser prescrever, você faça a faculdade de medicina. Ela foi lá e fez. Então, ela é assistente social, assistente social, enfermeira, médica e escritora. Claro que a gente não precisa ser arrogante, né, como esse médico, e levar sempre em consideração a observação das equipes. Os técnicos de enfermagem são as pessoas que ficam a maior parte do tempo com os pacientes. Então, a gente tem que ouvir o que eles têm para falar, que isso pode se traduzir em um maior cuidado para as pessoas que estão sob nossa responsabilidade. Toda vez que alguém falar para vocês que cuidado paliativo é não ter nada para fazer, vocês podem usar essa frase da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. A medicina, ela é limitada, mas o cuidado, ele é infinito. Não tem fim para o cuidado.
Você sempre vai poder cuidar dessa pessoa de alguma forma, de algum jeito. Se você acha que não tem mais nada para fazer, talvez você precise melhorar suas perguntas, estudar um pouquinho mais, porque sempre nós vamos ter alguma coisa para fazer para essas pessoas. E aí, quem cuida de quem cuida? Esse cuidado de quem cuida, a gente fala tanto em relação ao cuidador, quanto a nós mesmos, né, profissionais de saúde. Então, a gente precisa cuidar da gente mesmo para conseguir cuidar do outro. Cuidar de si para cuidar do outro é a primeira prerrogativa. Salvar a sua vida para poder salvar a vida de alguém. Então, a primeira vida que você precisa salvar é a sua própria. Quem é você sem falar do seu trabalho ou do seu estudo? Então, se você não puder falar que você é aluno da medicina da UEL, você precisa saber o que você vai falar sobre você. Quem é você sem falar do seu trabalho e do seu estudo? Como estão as suas relações humanas? Isso aqui não tem a ver com quantidade, tem a ver com qualidade. Como é que tá a qualidade das suas relações humanas? Você sabe me dizer o que você gosta de fazer e o que te faz feliz? Você sabe me dizer quem que você ama e quem que ama você? E como é que você está cuidando dessas relações? Quais são os seus sonhos? Não o que, por exemplo, o Instagram coloca que você tem que ter um corpo tal, que você tem que viajar 2 vezes por ano, que você tem que... Tirando, será que ter esse corpo, fazer essas viagens, será que isso realmente é um desejo seu? Ou é algo que foi imposto? Então, você entendeu quais são os seus sonhos, né? Então, separar o que te colocam do que você realmente sente. O que você tem feito para o seu próprio autocuidado? Como é que você tem... Quais ações dentro do seu dia, dentro da sua semana, você faz para se cuidar? E o que é sagrado na sua vida? O que vale a sua vida? Você consegue identificar o que é o sagrado para você? O que acontece quando a gente não se cuida, não se olha, né? Não dedica um tempo e um olhar para o seu próprio coração? Você não consegue estar presente com a dor do outro. Você entra em contato com uma pessoa que está sofrendo, você sofre junto e você fica paralisado. Porque dói demais em você ver aquilo, porque você não está curada, você não está cuidada, você não está se olhando. E aí tem esse enfermeiro, que eu adoro muito, que é o Alexandre Silva. Ele faz essa analogia aqui, né? Então, existe a apatia, que é quando você olha uma situação e fala assim, eu não me importo. Se você está numa fase de apatia, talvez você precise repensar a sua prática enquanto profissional de saúde. Porque não se importar com as pessoas não é um bom sinal. Pode ser, inclusive, um sinal de burnout. Simpatia é quando você olha e fala, que pena, que dó, né? Você sente, né? Já é melhor que a apatia, né? Mas você fica no superficial. A empatia é quando você olha alguém e fala, eu te entendo. E isso dói em você junto, porque você sente junto com aquela pessoa. E aí tem um próximo degrau, que é a compaixão, que você fala assim, além de te entender e de sentir muito, eu quero te ajudar. E eu vou no sentido de agir para ajudar essa pessoa. Então, a compaixão, ela é um step a mais da empatia. E a gente só consegue chegar na compaixão se a gente tem que estar se olhando também. Você não precisa estar com todas as suas feridas curadas, porque isso é muito difícil, né? O mundo que a gente vive é tenso. Mas pelo menos você tem que reconhecer as suas feridas e olhar para elas. Saber que você está tendo um plano, está pensando em alguma coisa ali para cuidar das suas feridas. Enfim, gente, o que a gente pode falar de cuidados paliativos e atenção primária, domicílio? O cuidado sempre precisa ser centrado na pessoa. O vínculo ajuda muito. Você conhecer a pessoa, ter um bom vínculo, uma boa comunicação com ela, é meio caminho andado. É muito gostoso fazer esse cuidado ao longo da vida. Então, as pessoas, você acompanhar elas ao longo da vida e você vai ver, passar por diversos momentos da vida dela, isso te dá respaldo para entender melhor ela, né? Desde que você seja um bom ouvinte, você consegue conhecer ela um pouquinho mais. Respeitar a autonomia. Então, tem uma coisa que eu gosto de falar que é assim, não trate a pessoa como você gostaria de ser tratado. Pergunte a ela como ela quer ser tratada. Porque talvez como você gostaria de ser tratado não é o jeito que ela gostaria. Então, respeitar a autonomia é difícil, super difícil. Mas é um treino também, é possível.
Lembrar do controle impecável dos sintomas. Então, isso aqui exige muito estudo. Mais para frente, em outros momentos, a gente vai, no terceiro ano, no quarto ano, a gente vai entrar em cada um desses sintomas e explicar certinho como a gente faz para controlar cada um deles, como avaliar, como tratar, como reavaliar. Estar presente, lembrar do olhar, coordenar o cuidado, então enxergar quando essa pessoa precisa de outros serviços, quando ela vai voltar para você, ter uma comunicação efetiva, cuidar da família depois do óbito. Essa daqui é uma carta que a gente faz e a gente leva na visita pós-óbito para os familiares, depois que a pessoa faleceu, e a nossa equipe vai lá e entrega essa carta. Então, a gente personaliza, né, a carta de acordo com o que a gente viveu com aquela pessoa, de acordo com a crença de cada um. Por exemplo, nessa daqui, ela era uma paciente evangélica. Enfim, a gente colocou alguma coisa aqui de que ela está num lugar melhor, porque isso é a crença da pessoa. Se isso não for a crença da pessoa, você não vai colocar na carta dela, né? E aí a gente coloca esse textinho aqui quando cabe, né? A borboleta não vive muito, mas nesse pouco tempo, ela transforma muitas vidas. No pouco tempo de vida, ela poliniza as plantas, embeleza a natureza e deixa as pessoas mais felizes. Ela é um exemplo de que a vida não se mede só em tempo. A vida também se mede em intensidade. Com carinho, equipe de saúde da UBS Padovani, Vista Bela. Então, a gente faz essa visita, cuida dos cuidadores, da família que ficou. Isso é uma coisa bem importante. E a gente precisa cuidar de si e cuidar da equipe. Quantos pacientes dessa não faz a gente lembrar das nossas próprias perdas? E se a gente não estiver olhando para essas nossas perdas, é muito difícil estar presente com essas perdas das outras pessoas. Aqui é a bibliografia. O cotidiano de uma médica do SUS, pacientes que curam. Não sei se vocês conhecem a Júlia Rocha, mas ela fala bastante sobre a realidade na atenção primária. Ela é uma médica de família, ela é cantora também. Ela canta samba. Muito maravilhosa. Esse livro dela é incrível. Aí aqui eu trouxe da Ana Cláudia, né? A morte é um dia que vale a pena viver. Acho que vale muito a pena para todos nós. Ele começa a fazer essa reflexão de autocuidado. Esses dois da Ana Michele Soares, né? Enquanto eu respirar, recentemente ela lançou Vida Inteira. Ela é uma paciente que está em cuidados paliativos há mais de 10 anos por um câncer de mama metastático. E ela ensina muito para nós sobre vida, né? Não é sobre morte. Aí tem esses dois da Elizabeth Kübler-Ross, sobre a morte e o morrer, e A Roda da Vida, que é uma autobiografia dela. São livros que eu recomendo muito, são muito bons. Em relação ao luto, luto é outra palavra para falar de amor, do Rodrigo Luz, que é um psicólogo muito incrível, que deu aula para nós também. E esse livro, para mim, foi muito difícil de ler. Não sei se para outras pessoas. Eu li um pouco, daí você tem que trabalhar no seu coração o que está acontecendo, porque o luto realmente é um sentimento intenso, né? E aí você vai entendendo com esse livro que realmente o luto é outra palavra para falar de amor. A Cicely Saunders, que eu comentei com vocês, que é uma das precursoras, né? Ela que foi médica, enfermeira, assistente social, escritora, ela tem essa frase, e tem um pedacinho dessa frase que é a minha frase preferida da vida, já faz um tempo, desde que eu conheci essa frase. Ao cuidar de você no momento final da sua vida, eu quero que você sinta que eu me importo pelo fato de você ser você. Essa é minha frase favorita, ó. Eu me importo pelo fato de você ser você. Me importo até o último momento da sua vida e faremos tudo o que estiver ao nosso alcance, não somente para ajudá-la a morrer em paz, mas também para você viver até o dia da sua morte. Bonito, né? E aí, gente, para terminar, eu queria que cada um de vocês falasse uma palavrinha para o nosso encontro de hoje, que eu quero fazer uma nuvem de palavras com vocês. Então, vocês podem colocar no chat uma palavrinha para o encontro de hoje. E quem tiver alguma... Vocês têm meu contato, esse está meu e-mail, aqui está meu Instagram, se alguém quiser conversar a respeito. Eu gosto bastante desse assunto. E aí, se alguém tiver dúvida, pode começar a perguntar. E aí, as palavrinhas eu vou anotando. Pode falar, Alice. Bom dia. Consegue me escutar? Consigo, pode falar.
Nas coisas que eu li, assim, de conceito da parte dos cuidados paliativos, sempre trazia, doença crônica ou aguda. Tem algum exemplo de aguda, assim, que faz mesmo que seja por curto tempo esse cuidado paliativo? Eu não consegui pensar em alguma, sabe? Tem um clássico, Covid. Covid, por exemplo, você pode indicar cuidado paliativo para quem teve Covid. Pode ser uma pessoa que já tinha uma funcionalidade ruim e pegou Covid, daí ficou pior. Ou uma pessoa que era muito bem de saúde, tranquilo, e depois do Covid ficou com sequelas que realmente deixaram as pessoas muito debilitadas. Então, esse é um exemplo de doença aguda. Entendi. Meningite também, Obrigada. pode ser grave. Outra pessoa tinha levantado a mão. Fui eu, a Isabela. Tá dando para me escutar? Tá sim, Isa, pode falar. A doutora tinha falado que a família pode solicitar esse cuidado ao paciente. Eu gostaria de saber, assim, como que ela pode fazer essa solicitação, a quem ela deve recorrer? Vai depender muito, Isa, de onde você está, de onde essa pessoa está. Então, exemplo, um local muito adequado para fazer cuidados paliativos seria a atenção primária. Mas nem toda equipe de saúde da atenção primária está preparada para isso. É o que eu falei na outra aula, né? O que está escrito na política e o que acontece na vida real tem um abismo, né? Pode ser muito melhor do que está escrito e pode ser muito pior. Então, a atenção primária é uma possibilidade. Por exemplo, aqui em Londrina, o local que tem uma equipe de cuidado paliativo melhor estruturada é o Hospital do Câncer. Então, às vezes, o oncologista insiste, né? Demora para fazer esse encaminhamento para os cuidados paliativos. A família pode pedir, você pode me encaminhar para a equipe de cuidados paliativos? Aí, às vezes, né? Isso depende muito do entendimento do médico, né? Às vezes ele fala assim, não, mas você ainda não é cuidados paliativos. Sim, mas eu já quero ir lá para conhecer, para ter meus sintomas melhor controlados, entendeu? Então, você pode pedir, o médico pode não concordar, porque como as pessoas, cuidados paliativos, gente, não é uma coisa que estava na grade curricular há muito tempo. Agora que vai estar começando a ficar obrigatório. Então, grande parte das pessoas entende o cuidado paliativo como momentos finais de vida, não sabem fazer ações paliativas e é muito complicado. Então, assim, às vezes a família tem que pedir e sustentar o seu pedido, porque às vezes o profissional vai falar, não precisa, você não precisa disso, imagina. Entendeu, Isa? Eu entendi. Obrigada. Eu acho que é bem complexo mesmo, e acho que é bem importante a gente saber também que esses pacientes têm direito, não só pela questão dos pacientes, mas até a gente, né, que tem família, avós, às vezes a gente não saberia como agir em momentos assim. Então, muito obrigada. É isso mesmo, minha querida. E agora, as equipes de cuidados paliativos estão em expansão. Então, eu espero que nossa realidade melhore em breve. Aqui em Londrina mesmo, nós temos agora vários serviços que tem. Então, Hospital Zona Sul tem, Hospital Zona Norte teve que fechar com a pandemia, está tentando se reorganizar. Hospital Evangélico tem, o Hospital do Câncer tem uma equipe completíssima. Nós estamos fazendo capacitações na atenção primária. Então, eu sou supervisora do programa de residência, né, de medicina de família. Então, eu e meus residentes, a gente faz uma capacitação com eles, grande, longa. Aí, quando eles estão aptos, a gente vai para as outras unidades para capacitar as outras unidades de saúde. Então, assim, é todo um processo. E a rede tem que estar ciente do que está acontecendo. Senão, um deslize acaba com aquele plano de cuidado que você fez para a pessoa, né? É bem complexo. Mas eu tenho esperança, assim, que cada vez mais os profissionais, desde o primeiro ano, a gente discutindo sobre isso, no segundo ano, vocês vão entrar em contato com outras coisas, vocês vão lembrar disso, espero, e aprofundar, e no terceiro de novo, e assim a gente vai criando uma nova leva de profissionais com um pensamento diferente, ampliado, voltado para o cuidado. Quem mais? Já anotei as palavrinhas até o Marcos Pedro. Se alguém ainda quiser mandar, ainda dá tempo.
Dr. Carlos, quer complementar alguma coisa? Gratidão pela sua apresentação, professora Beatriz. De fato, cuidados paliativos é um assunto, é uma onda crescente, mas ela está bem no início ainda. Né? É uma longa caminhada, mas, de fato, ter uma aula introdutória, sensibilização no primeiro ano do curso de medicina da UEL, com essa qualidade, também é resultado de uma caminhada. Faz 4, 5 anos que a gente vem trabalhando essa temática no primeiro ano. Mas eu penso que com esse conteúdo, com essa qualidade, é um ponto de partida, sabe? Então, valeu a pena essa caminhada de 4, 5 anos, né? Então, vocês, enquanto alunos de primeiro ano, também têm esse privilégio, né? Tá vivendo esse momento presente. Então, vocês também fazem parte de uma construção. Eu espero que essa semente de cuidados paliativos possam acompanhar vocês durante a graduação e ao longo da vida profissional. Penso que seja assim. Perfeito, então, pessoal. Depois eu vou deixar algumas recomendações de literatura que vou colocar lá no Classroom. E a gente fica à disposição para vocês, dúvidas, sugestões. Né, doutor? Sim. E essa semana é a última semana do módulo. Então, de tarde tem o fechamento, né? Do último problema. E vamos em frente. Amanhã, só para a gente já estar preparados, nós temos a visita virtual do Hospital Evangélico, tá? Pela manhã.